O tom da voz da mãe influencia o comportamento do bebê e hoje você vai descobrir por quê. Nos próximos minutos eu vou te mostrar de forma simples e direta como a maneira que você fala com o seu filho pode mudar o sono, o aprendizado, as emoções e até o vínculo que ele cria com você. Eu sou Thaís Costa, mãe da Yasmin e neuropsicoarquiteta. Sou pesquisadora apaixonada por maternidade e desenvolvimento infantil e vou guiar você nessa jornada para entender o verdadeiro poder da sua voz. E não estamos falando apenas de acalmar um choro momentâneo, estamos falando de como a sua voz se torna o primeiro ambiente emocional que o seu bebê conhece e como ela molda quem ele será. Se você desligar esse vídeo agora, vai continuar acreditando que precisa de brinquedos caros, métodos complexos ou técnicas milagrosas para dar segurança ao seu bebê. Mas, se ficar comigo até o final, vai aprender a usar algo que já está dentro de você, a sua voz, natural, gratuita e poderosa. E mais do que teoria, você vai viver isso aqui comigo, vai experimentar ainda hoje como a sua entonação pode transformar a resposta imediata do seu bebê. Prepare-se porque o que você mais vai ouvir agora pode mudar não só a forma como você se comunica, mas toda a forma como você vive a maternidade. Deixa eu te contar a história da minha cliente Maria. É uma mãe de primeira viagem e todas as noites, quando o bebê dela chorava, ela se sentia perdida. Tentava trocar a fralda, aquecer o quarto, balançar o berço, até pensava que talvez precisasse de brinquedos caros, sabe, para entreter o filho dela. Mas nada funcionava por muito tempo. E quanto mais o choro aumentava, mais a insegurança dela tomava conta. Um dia ela estava tão cansada e ela apenas segurou o bebê no colo e começou a cantarolar baixinho, como uma voz calma, como quem conversa com a própria alma, sabe? Em poucos segundos, algo aconteceu. O filho dela parou de chorar, os olhinhos se fecharam bem devagar e a respiração ficou tranquila. A Maria percebeu que não precisava de nada além da sua própria voz. Essa história ela me contou numa consultoria. E não é só dela, é de milhares de mães que carregam uma dúvida silenciosa. Será que eu sou suficiente para acalmar o meu filho? Será que eu sei o que ele precisa? Eu também passei por isso. E essa dor é universal, porque toda mãe, em algum momento, sente culpa ou insegurança. E a verdade é que muitas ainda não sabem que têm nas mãos, ou melhor, na voz, um recurso natural, gratuito e mais poderoso do que qualquer técnica sofisticada. E eu vou te explicar por quê. Antes mesmo de nascer, o bebê já reconhece a voz da mãe. Dentro do útero, ele ouve os sons filtrados pelo líquido amniótico. O que chega com mais clareza é justamente algo que se chama prosódia, que é o ritmo, a melodia e a entonação da fala materna. Isso significa que o primeiro idioma, bem entre aspas, do bebê não são palavras, mas a música natural da voz da mãe. E as pesquisas mostram que esse contato precoce cria circuitos de calma no cérebro, como se a voz fosse um código secreto de segurança. É como se cada timbre suave dissesse: você está protegido, pode confiar. Essa resposta não desaparece no nascimento, pelo contrário, se intensifica. É por isso que o bebê se acalma mais rápido no colo da mãe. E porque o simples som da sua fala pode mudar batimentos cardíacos, respiração e até os padrões de sono. A ciência chama isso de prosódia, mas para uma mãe, o que importa é saber que sua voz funciona como uma ponte invisível entre corpo e emoção. Cada palavra dita com ternura molda conexões neurológicas que ajudam o bebê a aprender, memorizar e construir vínculos afetivos. Não é sobre acalmar um choro, é sobre oferecer ao cérebro um desenvolvimento, uma base sólida de confiança e estabilidade. E essa é apenas a porta de entrada, porque quando olhamos para os experimentos e descobertas sobre como o tom da voz materna altera os hormônios e emoções no bebê, percebemos que o impacto é ainda mais profundo do que imaginamos.
Um dos estudos mais marcantes sobre vínculo materno foi realizado por Mary Ainsworth, na famosa Situação Estranha. Quando a mãe saía da sala, o bebê entrava em estado de alerta e insegurança. Mas, no momento em que a mãe retornava, não era apenas o toque que trazia calma, era a voz. Bastava ela falar suavemente para que o choro diminuísse e a confiança se restabelecesse. Outro achado impressionante veio da Universidade de Wisconsin. Pesquisadores mostraram que, ao ouvir a voz da mãe, depois de uma situação assim de estresse, os níveis de cortisol, o hormônio da ansiedade, caíam significativamente. Ao mesmo tempo, a ocitocina, conhecida como hormônio do amor e do vínculo, aumentava. Em outras palavras, ouvir a mãe tinha um efeito comparável a receber um abraço. Acredita nisso? E para entender isso de forma mais simples ainda, pense na voz materna como uma playlist biológica. Cada tom suave ativa áreas do cérebro ligadas ao prazer, à memória e à segurança. É como se, para o bebê, a voz fosse a trilha sonora que guiasse suas emoções, que ajuda a atravessar medos e a reconhecer onde está a segurança. E o mais interessante é que esse efeito não desaparece na infância. Pesquisas também mostram que até adolescentes e adultos jovens, quando ouvem a voz da própria mãe, apresentam respostas emocionais e fisiológicas que reduzem estresse e aumentam a sensação de acolhimento. Ou seja, a voz da mãe é uma marca que acompanha por toda a vida. Agora eu quero te fazer um convite. Vamos juntas testar agora mesmo como o tom da sua voz pode mudar a forma como seu bebê reage a você? Bora? Então assim, eu quero que você faça um teste bem simples, mas poderoso, que pode mudar a forma como você percebe a sua própria voz. Vamos? Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo e diga suavemente o nome do seu bebê. Não se preocupe em ter uma frase pronta ou em cantar afinado. Apenas fale devagar, com calma, como se cada palavra fosse um abraço. Perceba a diferença na entonação. Sinta como seu próprio corpo já responde desacelerando. Se o seu bebê estiver por perto, observe a reação. O olhar se volta para você, o corpo relaxa, às vezes até o choro se interrompe. Isso é prova viva de que não é o conteúdo da frase que importa, mas o tom, o ritmo, a respiração que acompanha a fala. Algumas frases bem simples podem ser usadas como reguladoras emocionais. Você pode falar bem assim, está tudo bem, mamãe está aqui. Ou, meu filho, você está seguro. Eu estou com você. Quando ditas com voz calma e respiração lenta, essas frases se transformam em âncoras de tranquilidade para o bebê. Agora pode ir voltando desse exercício. Essa prática é interessante. E você sabe que você pode gravar pequenos áudios da sua própria voz e usar em momentos de rotina. Por exemplo, no carro, antes de dormir, ou até mesmo se você tiver que fazer uma separação rápida. Isso não substitui a presença, obviamente, mas cria um fio invisível de segurança. Como se a voz fosse um porto seguro portátil, sempre disponível para o bebê, mesmo quando você não pode estar fisicamente presente. Esse exercício simples mostra na prática que a sua voz não é apenas um som, é uma ferramenta ativa de conexão, capaz de transformar um ambiente emocional em segundos. Agora, eu gostaria que você entendesse que a tua voz também tem integração direta com o ambiente, né? Ela não atua sozinha. A sua voz, ela se integra ao espaço em que o bebê vai estar. Então, se o quarto é barulhento, cheio de estímulos ou com muito eco, pode intensificar, por exemplo, a ansiedade.
Já um ambiente acolhedor, iluminado, com iluminação suave, né, e com sons controlados, amplifica o efeito calmante da sua voz. É como se o espaço fosse um palco e a sua voz a música principal que guia a emoção do bebê. Por isso, quando você fala de forma suave em um ambiente tranquilo, o impacto vai além do momento. Você está construindo uma atmosfera de segurança. O bebê não só escuta a sua voz, mas ele sente reverberar no corpo, criando memórias emocionais que ficam gravadas. Mas existe algo ainda mais profundo que tudo isso. A voz materna também pode ser vista como uma oração viva. Sim, cada palavra dita com intenção se torna uma vibração que ancora o bebê na confiança. Quando você fala com ternura, não está apenas comunicando sons, mas transmitindo energia, transmitindo presença. É como se a sua voz fosse um fio espiritual que conecta o coração do seu bebê ao seu. Não é maravilhoso isso? E essa dimensão vai além da ciência. Ela toca no nível invisível. Quando uma mãe entende que sua voz carrega não apenas significado, mas também vibração, ela descobre que pode nutrir o filho não só fisicamente, mas também espiritualmente. E esse é um legado que permanece. E para isso que fique mais claro ainda, eu quero que no próximo passo, se existe uma verdade que você deve levar deste vídeo, é esta: a sua voz é o primeiro ambiente emocional do seu bebê. Antes de brinquedos, métodos ou técnicas, é o seu tom que guia, protege e ensina. É a sua melodia natural que vai regular o coração dele, organizar as emoções e mostrar que o mundo pode ser um lugar seguro. Quando você fala com calma, você não está apenas acalmando um choro, está moldando o futuro emocional do seu filho. Está ensinando confiança, fortalecendo o vínculo e deixando uma marca que acompanhará por toda a vida. A voz é mais do que comunicação. Ela é nutrição emocional, cura silenciosa e conexão invisível. Por isso, eu quero te convidar a olhar para a maternidade de um jeito novo. Não como um peso de perfeição, mas como um presente diário em que a sua presença e o seu tom já são suficientes. Use sua voz não apenas para falar, mas para nutrir, curar e conectar. Porque cada palavra sua tem o poder de ser raiz e asa ao mesmo tempo. A raiz que ancora o bebê na segurança e a asa que o prepara para voar com confiança no futuro. Agora, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras mães que precisam dessa clareza. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo conteúdos que fortaleçam a maternidade real e comente aqui embaixo qual foi a experiência mais marcante que você já teve ao perceber que a sua voz acalmou ou transformou o comportamento do seu filho. Essa é a oportunidade de transformar não só agora, mas o futuro inteiro do seu bebê. E tudo começa com algo que já está dentro de você, a sua voz. Um abraço de mãe para mãe.